Olá, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre a vida nossa de cada dia. E eu digo sempre que são fatos, causos e prosopopeias que nós vamos narrar aqui. E com o objetivo de edificar, de melhor informar e até divertir. E hoje eu estava meditando sobre a guerra na Rússia, na Ucrânia, né? Essa situação que a gente vive aí nesse momento. E qual é a origem disso, né? Qual é o cerne, a questão, o cerne da questão, como é dito, o centro disso tudo, a origem. E nós podemos avaliar, nós temos que ir lá atrás, a nossa história, a história da humanidade. A gente vê ali quando Deus cria o universo, cria o mundo, cria o ser humano. Então a gente vê ali a perfeição no Éden, de acordo com a origem cristã, e de repente o homem se rebela contra Deus, queria ser maior que Deus, e Deus o expulsa do Éden. E ali começa então a nossa história, a história da humanidade. O que é que ocorre? Caim mata Abel, o seu próprio irmão. Qual foi o objetivo? Qual foi a motivação desse crime? Espaço territorial. Caim cuidava do rebanho, né? E Abel do cultivo, da lavoura. Então a disputa sobre território nesse sentido. Inveja, logicamente, também. A gente sabe do ponto de vista bíblico e cristão. Então ali começa então toda a história da humanidade, das lutas, das disputas. E aqui eu não vou narrar, são várias aí que a gente pode chegar a essa conclusão. Mas eu vou chegar na Segunda Guerra Mundial. Qual era a geopolítica antes da Segunda Guerra Mundial? Havia dois lados, os americanos e a União Soviética. E, de certa forma, havia um respeito nesse sentido, onde cada um respeitava o território do outro. E assim vivia a humanidade, vamos dizer assim, numa paz, né? Mas de repente surge uma terceira via, surge a Alemanha, liderado pelo Adolf Hitler, que era a ilusão de uma raça pura, né? Era o discurso de Hitler, era esse. E ele queria eliminar todos os outros para dominar todo o território mundial. Esse foi o objetivo. E ali começa todo um processo de luta, de guerra, e o mundo teve que se unir. Foi o jeito se unir, mesmo com as diferenças ideológicas e outras mais, o mundo americano com o mundo da Rússia se uniu para derrotar Adolf Hitler e a Alemanha, que depois tem a adesão de outros, forçosamente, logicamente, mas do Japão também. Então ali começa então todo o processo. O americano, o lado justamente americano dos Estados Unidos e todos os seus aliados viviam de certa forma bem. O Brasil era um aliado. Nós éramos uma colônia dos Estados Unidos. O nosso açúcar, nosso açúcar e o nosso café, né? Na época a disputa de petróleo não era tão grande, havia, mas não tão grande, mas era alimento. Então nosso açúcar e café ia para os Estados Unidos e lá eles botaram um carimbo no saco, Made in USA, e vendia para a Alemanha, vendia para o Japão, vendia para o mundo inteiro. E vivia bem, vivia da nossa exploração dos seus aliados. De repente, teve que tomar uma decisão. A terceira via, a Alemanha, se despontava que queria dominar tudo. Então, é destruída. A Alemanha
é destruída, o Japão é destruído, e era um dos principais parceiros e aliados dos americanos, onde ele vendia esses produtos terceirizados, vamos dizer assim. Então, daí então a situação ficou complicada para o mundo inteiro, né? Da mesma situação que a gente vive hoje nessa guerra da Ucrânia e da Rússia, a questão econômica. Daí então o americano muito inteligente, Estados Unidos muito inteligente, resolveu formar uma grande reunião e convocou mais de 40 países que ele chamou de ONU. Então aí surgiu a ONU para discutir os destinos da humanidade do mundo. E aí começaram o processo e critérios. Um deles era o seguinte: criar o Banco Mundial. Para que um Banco Mundial? Para dar suporte aos países, principalmente os que tiveram situação econômica difícil, e todos tiveram. Então surge o Banco Mundial. De onde vêm esses recursos para o Banco Mundial? Os recursos vêm de um lastro de ouro. A moeda mundial foi determinada que seria o dólar. E para se ter, então, o dólar, para se comercializar no mundo, era preciso ter, vamos dizer, uma garantia, um aval, um suporte, que era o ouro. E aí eu acho que vocês sabem que o Brasil mandou muito ouro para os Estados Unidos pós-guerra mundial. E aí de onde vem o nosso suporte, o nosso lastro financeiro em dólar. E os outros também. Só que em um dado momento surge na história De Gaulle, presidente da França, o general De Gaulle. E o general De Gaulle foi à reunião da ONU e disse: está errado, está errado, o valor do dólar com ouro é muito defasado, temos que corrigir isso. E a pressão foi muito forte e conseguiu melhorar um pouco. Não o justo, mas conseguiu um pouco. Mas aí também haveria de ter um suporte para defender os países que se compõem ali a ONU, e cria-se a OTAN. A OTAN então é criada pós-guerra mundial e era o suporte nesse sentido. A União Soviética se dissolveu, né? Não teve mais suporte, se dissolveu em vários países independentes, mas eles criaram também, eu estou esquecido agora o nome da instituição, mas eles criaram também o seu suporte. E aí então o mundo voltou de certa forma à paz ilusória, né? Como Jesus Cristo disse: não, eu lhe dou a paz, mas não essa que o mundo dá, porque o que o mundo dá é temporária. A que Jesus Cristo dá, ela é eterna. Daí então, o que é que ocorre? A OTAN começou a ocupar todos os espaços e fazer aliança com esses países, inclusive a antiga União Soviética. E arma e bota de suporte. A Rússia, vendo isso, imediatamente reagiu, que não era boba, e colocou em Cuba, que Cuba fazia parte desse grupo do lado justamente soviético, né, fazia parte, era aliado, aliás. Então colocou lá uma base de mísseis na ilha de Cuba. Isso a 250 quilômetros dos Estados Unidos. Imagine você que situação. Aí houve um movimento nesse sentido. E foi proposto o desarmamento. Não, vamos nos desarmar, isso não leva a nada. Se um apertar o botão, o mundo inteiro explode, morre. Então vamos nos desarmar. E se conseguiu o desarmamento dos mísseis em Cuba. Mas os americanos, os Estados Unidos, continuou. Freou um pouquinho, desarmou um pouco, mas a União Soviética, a Rússia, que não era boba, e aí surge o Putin, que era um homem simples, comum, que veio da base da população, mas muito carismático, bem treinado, porque ele foi da KGB e outros órgãos, começa a se preparar caladinho, calado, e faz a sua expansão justamente do poderio atômico, da guerra atômica.
e se prepara de todas as outras maneiras. E de repente a Rússia se sente ameaçada, porque a Ucrânia é o quintal, é russo também, é o mesmo povo, a origem do mesmo povo. Quando você for olhar na história, você vai ver que tem a mesma origem. Só que ele se sente ameaçado porque ao seu lado, dentro da sua casa, uma base da OTAN, seria a ameaça total, a desgraça dos russos. Então os russos resolvem caladamente fazer todo o seu preparo. E de repente, quando vê-se ameaçada, quando vê que a OTAN vai montar uma base na Ucrânia, disse não. Aí entrou para valer, ou tudo ou nada. Então essa é o cerne da origem da guerra da Rússia e Ucrânia, é exatamente isso. E não é um problema só deles, é um problema do mundo, porque aí vem que isso pode dar origem, e com certeza vai dar, pode não ser agora, mas mais cedo ou mais tarde, a Terceira Guerra Mundial. Porque é poder, é território. O ser humano, ele é aficionado em poder, em domínio, em território. Todas as guerras no mundo inteiro, aliás, mundiais não, no mundo inteiro, todas as disputas foram pelo território. Você pode ver, a história é isso. Então, queridos, nós estamos aí na questão onde todo mundo tem razão, todo mundo tem razão e todo mundo está errado. E a gente não sabe onde é que vai dar, porque a Rússia não vai querer ser dominada pelo lado do mundo americano, Estados Unidos. E os Estados Unidos tampouco vai querer ser dominado. E todas as outras nações simplesmente fazem parte desses dois blocos, ou de um lado ou de outro. Não tem terceira via. Pode ser até que surja, não sei, né? Mas não tem no momento terceira via. As coisas no mundo inteiro estão polarizadas. No mundo inteiro. Sempre foram assim. Na religião, ou é você da religião A ou B. No futebol, do mesmo jeito, é do A ou B. Embora aqui em Pernambuco, no futebol, está uma desgraça. Agora é o retrô. O negócio é retroceder. O retrô é quem está dominando tudo. Então, no mundo geopolítico hoje, uma nova geografia se forma e a gente precisa estar atenta, mas com certeza, como diz a Bíblia, é os princípios das dores. Porque é doloroso ver aquela situação ali na Ucrânia, mas a Europa não vai querer intervir numa guerra que sabe que perde o gás e outras coisas. A Rússia está começando a ficar sufocada com a questão do bloqueio econômico. Então a gente não sabe isso, onde vai dar. Aliás, ou sabe, com certeza isso vai dar na Terceira Guerra Mundial, que pode ser amanhã ou pode ser daqui a 10, 20, 30, 50 anos, não sei, não posso, não tenho varinha de condão nem bola de cristal para dizer. Mas o fato é que a história é essa, a origem, o cerne do problema mundial, da disputa pelo território, nasceu lá de Caim e Abel. Deus o abençoe, a vida nossa de cada dia, voltaremos a qualquer momento.